pode abrir em 1 Samuel 16. Eu vou ler alguns versículos, mas a história principal vai ser em 1 Samuel 16, capítulo 16. Nós estamos no propósito, né? A trilha da felicidade, em busca de um 2024 feliz. E hoje o Senhor vai falar no nosso coração, amém? Amém. Mas eu queria chamar aqui 4 pessoas. Eu queria 2 duplas. Vai, você sempre ajuda, deixa eles hoje, vai. Não, pode ficar os 4. Mas o Gabriel, ele quase veio comigo, eu posso ficar no fundo. O Gabriel. Ah, mas tem que ter a fé que ele tem. Mas você tá comigo. Calma. A pessoa tá brigando comigo. Isabela, só pra você falar, já que você veio, só pra você não ficar triste. Desistiu, Bochecha? Não, tô bem aberto. Bochecha desistiu. Antes de começar, eu quero que vocês coloquem esses copos para aqui no chão. Pode colocar lá até os Carlinhos. Agora, pode ficar os 4 aqui. Agora. Tá bom, Gui, obrigada. Obrigada. Agora eu quero saber quem vai ficar com o olho fechado e quem vai ficar com o olho aberto. Não, quem tá aqui? O Gabriel e a Isabela. Então fica aqui os 2. E o Kito um do lado. O Kito de um lado e a Maria do outro. Vai do outro lado, isso. Gabriel, calma. Espera. O interessante é que eles não sabem o que vai acontecer. A Isabela tá aqui, não. Mas eu nem falei o que ela tem que fazer. Vamos lá. Isabela e Gabriela, vocês têm uma missão. A missão de vocês 2 é chegar do outro lado e voltar. Vocês têm que ir lá e voltar. E quem vai? Bom, agora já era. Aceitou, já era. Não aprendeu no primeiro culto. É um desafio a vida. Calma, Isabela, calma. E o Kito vai conduzir o Gabriel e a Mirelle vai conduzir a Isabela. Então eu peço para a igreja que faça um silêncio. Não é um desafio que grita, tá, gente? Pode segurar a voz de vocês. Eu tô vendo os tios de antigamente tudo pronto para gritar, não vai gritar. Tá? Então o Gabriel e a Isabela podem fechar os olhos. Não, para. Elas já estão criando. Olha, tia, você tá fazendo muito certo, viu? Porque elas estão aqui, ó. Fechou? Calma, eu tô arrumando. Quantos deles tem aqui, Gabriel? 2. Ô pai! Gabriel, tá bom? Isabela, quantos deles tem aqui? 10. Já é. Agora mentira, Jesus tá vendo, viu? Então vai. O Kito vai conduzir o Gabriel. Lembrando, o desafio, não, sem tocar, só falando, só ouvindo a voz. Vocês têm que ir do outro lado e voltar. Pode ir? O bom que não tem direita e esquerda é pra cá, pra lá, pra cá. Vira pro lado.
Pra chegar lá e voltar. Então, agora pode recolher rapidinho e colocar ali, por favor. Pode tomar. Não. Gente, vocês ouviram qual foi a minha orientação para eles? A missão que eles tinham era sair daqui, ir pro outro lado e voltar. Em momento algum, eu falei para eles assim, ó, não pode derrubar o copo, não pode chutar o copo. Eu não falei isso. Eu falei, vai e volta. E hoje, essa dinâmica, né, ela tem muito a ver com o que eu quero falar hoje e tem a ver também com o nosso propósito. Porque nós estamos aqui nos últimos cultos de 2023, trilhando um caminho, né, para que o nosso 2024 seja um ano melhor, seja um ano de felicidade. E hoje o que eu quero falar é sobre isso, é que muitas vezes Deus nos dá a direção, nos dá uma missão do que nós devemos fazer e muitas vezes a gente perde o foco no meio do caminho. Eu falo para você assim, ó, deu a direção para a pastora, que o ano 2024 será um ano abençoado, será um ano de fé, um ano de felicidade, um ano de testemunho. E aí tem gente que acaba de receber uma injeção de gás no culto, de receber ali a fé, já sai, vai para o meu ano 2024 ser melhor, eu tenho que consertar minha vida financeira, eu tenho que dar o dízimo. A pessoa ela quer ser abençoada, mas aí o foco dela não é a bênção, não é a direção de Deus, não é o que Deus mandou ela fazer, aonde ela tem que chegar, é o que ela precisa fazer, que é difícil. A preocupação do Gabriel e da Isabela todo o tempo era não derrubar o copo. Mas eu não falei se podia derrubar ou não. Eles podiam ter passado por cima, indo lá e voltado. Porque a minha orientação foi, vai e volta. Mas muitas vezes acontece um monte de copo no meio do nosso caminho que vai com que a gente perca tempo. Muitas vezes a gente perde tempo, a gente perde a visão, a direção de Deus por conta disso. E na palavra diz assim, né? Em 1 Samuel 16:1 diz assim, ó: o Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha o chifre com azeite e leve com você. Depois, vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. Vamos dar uma paradinha aí. Então, aqui, nessa altura do campeonato ali, o primeiro rei de Israel ali, que era Saul, já estava desagradando a Deus. Deus já não estava mais ali feliz com a postura de Saul. Então Deus chama o profeta da época e fala, ó, você vai ungir agora um novo rei. A ordem de Deus para Samuel foi, você vai lá e vai ungir um novo rei. Mas a primeira coisa que Samuel fala para Deus é, como que eu vou fazer isso? Se eu fizer isso, Saul me mata. Então o primeiro copinho da vida de Samuel foi o medo de morrer. Deus deu a direção para ele, mas a preocupação de Samuel não era fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer, era o que iria acontecer caso Saul pegasse ele, caso Saul ali descobrisse. E na nossa vida não é diferente. Quando a gente está aqui ouvindo a palavra e Deus fala, né, que nós precisamos mudar, que nós precisamos nos consertar, esse propósito, ele não fala de uma área específica, é um propósito que ali que Deus quer que a gente mude a nossa vida por completo. É a organização, é a vida financeira, é a nossa vida com Deus. E ali, automaticamente, a nossa carne, ela vai gritar. Automaticamente você está ouvindo o culto e você que é uma pessoa desorganizada, Deus está falando, não, você tem que organizar a sua vida. Deus não habita no meio da bagunça, no meio da sujeira. Aí você já pensa, nossa, quando chegar em casa, aquele guarda-roupa, nossa, aquela casa, você já desanima. Porque
Quem estava ali com Samuel era Deus, mas ele estava preocupado com o homem. E muitas vezes não é diferente. Às vezes Deus está aqui, dando palavra, dando direção do que nós temos que fazer, do que nós precisamos nos consertar para ter uma vida abençoada. E a nossa mente está focada ali, ó, na dificuldade, no problema, do que pode acontecer, do que você tem que abrir mão. Ah, você está vivendo uma vida de pecado e Deus fala que você tem que consertar, que você não pode ser abençoado, ser usado por Ele, vivendo uma vida de prostituição. Aí você pensa, mas se eu chegar pro meu parceiro e falar que agora a gente não vai mais se relacionar, ele pode terminar comigo, ele não vai querer mais ficar comigo. E quem é mais importante? Deus ou o seu relacionamento? Mas muitas vezes parece ser óbvio, e quando pergunta assim, quem era mais poderoso? Deus ou Saul? É óbvio que é Deus. Mas muitas vezes na nossa vida, o óbvio a gente se esquece. A gente age como se Deus não pudesse nos ajudar, não pudesse nos fortalecer. Quando Deus fala para você, meu filho, se liberte desse pecado. Eu não te fiz assim, eu não te fiz para isso. Aí você vai pensar, mas eu tentei tantas vezes eu já chorei no altar e falei que ia mudar, e falei que ia parar, ia deixar de fazer. Mas quando chega lá fora, a tentação é muito forte, é mais forte do que eu. Meu amado, se você acreditar que quem está com você é Deus, e se com Ele você vai vencer, não existe tentação, não existe desejo, não existe vontade que possa te impedir. Mas a única pessoa que pode te travar é você mesmo. Você só não vence se você não quiser. Porque se você quiser com a ajuda de Deus, você pode. E quando a gente continua lendo aqui, ó, aí Deus ele vai, no decorrer da história, direcionando ali Samuel como que ele deveria agir, o que ele deveria fazer, até que chegar no versículo 6 e fala assim, ó. E quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou, este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor certamente é aquele que o Senhor escolheu. Deus falou lá em cima que ele tinha que ir e Deus ia mostrar. Quando ele chega ali na casa de Jessé, o primeiro filho que ele vê, ele já fala, opa, é esse que Deus escolheu. Mas peraí, Deus falou que quem ia mostrar? Ele. Ali Samuel estava agindo por si só. E aí no 7 fala assim, ó, mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então aqui, outro ali copinho no meio do caminho ali de Samuel, era que ele estava deixando com que o julgamento dele falasse mais alto. Porque Deus não falou que ele iria escolher o novo rei, que seria Samuel. Deus falou, eu vou te mostrar, eu vou te falar quem é. E aí o primeiro que apareceu, Samuel já achou. E ali Deus já dá a primeira cortada. Samuel, não é isso. Você está olhando a aparência, você está olhando o físico. Eu olho o coração. E esse, eu estou rejeitando o coração. E quantas vezes nós deixamos ali de seguir a direção de Deus porque somos movidos pela nossa emoção, pelo calor do momento. Ali, na hora da tentação, que a tentação vem, você está no lugar errado, no momento errado, o desejo vem, e ao invés de você resistir, e ao invés de você se lembrar da direção de Deus para a sua vida, você se deixa ser levado. Ali, Samuel, se ele fosse um pouquinho mais carnal ali, ele teria ungido a pessoa errada. Porque ele estava olhando ali a aparência, o físico. E tem uma palavra, né, que é muito conhecida, que está em Jeremias 17:9, que diz assim, ó, quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado.
Olha o que a Bíblia fala. Que o coração do homem, ele é enganoso. Não existe nada mais enganoso do que o coração do homem. E aí você fala assim, eu sou uma pessoa que eu sigo o meu coração. O que eu sinto no meu coração eu faço. E aí eu te falo, o seu coração vai te levar para um buraco. Porque a Bíblia, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala que o coração do homem é enganoso. Não existe nada mais enganoso que o coração do homem. Então, se você se orgulha de ser uma pessoa que é dirigida pelo seu coração, sinto muito, meu amado, você vai ser uma pessoa orgulhosa no inferno. Porque a nossa direção tem que ser Deus. Nós temos que ser guiados pelo coração de Deus. É Deus que tem que estar no controle. É Deus que tem que estar na direção. Mesmo quando você não concorda, porque ali, Samuel, na cabeça dele, estava tudo certo. O primeiro filho. Mas ele Deus falou que não era. Não era aquele. Samuel era limitado. Mas que bom que ele sabia que ele era limitado. Que bom que ele sabia que Deus sabia mais do que ele. E por isso que Davi foi ungido e não o primeiro filho. Mas o problema é que às vezes a gente acha que a gente sabe mais que Deus. Deus fala para você, filho, não é essa porta. Não é esse caminho. Não é assim que você tem que fazer. Mas aí na sua cabeça, está tudo certo. É tão perfeito, aquele homem seria perfeito para ser rei. Ele era alto, ele era forte. Fisicamente falando, ele era o rei perfeito. Mas para Deus, não era o físico que importava, não era a força do braço dele, era o coração. Do que adianta Deus levantar um rei forte, um rei alto, se quando Deus desse uma direção, aquele rei não fosse seguir? Talvez Deus tivesse pensado em ungir ele, mas quando Deus foi olhar o coração, viu que não era. E aí a história vai passando, né? E quando a gente chega aqui, ó, no 11, diz assim, ó, e perguntou Jessé. Ali já tinham passado os outros filhos, né? E aí Samuel pergunta, você não tem mais nenhum filho? Porque ali já passaram todos que tinha ali na casa e Deus não queria. E aí Jessé responde, eu tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então, aí Samuel responde, né? Então mande chamá-lo. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. E aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse, Samuel, é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente de seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Então você vê aqui que nem Jessé ali esperava que Deus quisesse ungir Davi. Mas aí eu vejo um ponto interessante em Samuel, que Samuel ali, que bom que ele estava paciente para fazer a vontade de Deus. Porque quando ele chegou e não foi o primeiro, ele poderia ter desistido. Quando eu estava lendo aqui, eu lembrei de Jonas, que queria fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, e por isso que sofreu. Mas que bom que Samuel, apesar de ter alguns deslizes, ele ali estava paciente e esperou filho por filho. E aí quando ele viu que não estava nenhum ali, era opção para Deus, falou, não tem nenhum, que ele sabia que Deus não ia mandar ele lá ungir um filho de Jessé, ele ia sair de lá sem ungir. Então tinha que ter mais alguém. E que bom que ele foi paciente, que ele esperou o tempo de Deus, quem Deus queria que ele ungisse, e não a vontade dele. E nós precisamos aprender que nesse propósito, a pastora falou, né? Se você ainda não faz todos, você vai fazer 2 por dia. E meu amado, trilhar o caminho do Senhor, trilhar a vontade de Deus, requer paciência para fazer do jeito dele, porque o tempo de Deus não é o nosso. Às vezes nós queremos fazer tudo na hora, tudo ao mesmo tempo.
tudo de qualquer jeito. Só que quando a gente faz tudo ao mesmo tempo, a gente faz de qualquer jeito. Eu lembro que quando, no meu começo de conversão, a gente queria ler a Bíblia e a gente achava que ler a Bíblia um monte de capítulo por dia ia ajudar. Até a professora falou que está tudo errado. Vocês vão ler uma história por dia. Porque o importante não é a qualidade, não é a quantidade, mas é a qualidade. De que adianta ler a Bíblia inteira se você não entender nada? E aí ela deu o exemplo da refeição. Ela falou, você pode chegar na sua casa e querer comer durante um dia inteiro, 24 horas, comendo, e falar assim, agora eu vou ficar 3 dias sem comer. Adianta? Não. Requer paciência. E nós precisamos ter paciência com a gente, com você mesmo. De dizer, hoje eu escolho fazer esses 2, eu vou colocar em prática esses 2. E eu vou me esforçar o dia inteiro para colocar em prática esses 2. Meu amado, são 10 passos. A semana tem 7 dias. Se todo dia você escolher colocar 2 em prática, no final da semana, você está vivendo os 2. Mas aí tem gente, está vivendo os 10. Mas aí tem gente que ela não consegue fazer tudo na hora que ela quer fazer, ela não faz nada. Aí ela não faz nem os 2 por dia e nem os 10. Porque se não é do jeito dela, ela não faz. E quantas vezes a gente faz? Quer abraçar o mundo e a gente faz as coisas de qualquer jeito. Faz por fazer, faz para bater uma meta. E meu amado, viver a vontade de Deus não é viver uma meta. É viver para glorificar o nome dele. É viver e apreciar cada evolução. Poxa, que bom que você conseguiu hoje organizar o seu guarda-roupa. É uma vitória. Hoje eu consegui acordar cedo, ler a palavra, e eu estou meditando na palavra, colocando a palavra em dia. A gente estava conversando esses dias em casa e falando assim, como Deus, Ele tem confirmado. O culto acontece e aí às vezes vai tirar uma palavra ou vai fazer um estudo e acaba, Deus Ele confirma aquilo da palavra. Mas porque está sendo feito todos os dias, sendo feito com paciência. A gente vive uma vida de correria, uma vida que a gente quer fazer tudo, que a gente quer provar para o outro que a gente é capaz. Mas Deus já sabe que nós somos, senão Ele não tinha dado o propósito. Se Deus olhasse para a igreja e achasse que a igreja não seria capaz de cumprir esse desafio, Deus Ele não teria dado. Se Ele entregou é porque Ele acredita que nós temos capacidade de fazer. E talvez você olhe e fale assim, mas a minha irmã já está vivendo os 10. Eu ainda estou vivendo só 6. Mas você está vivendo 6 com fé? Está fazendo direitinho? Está se esforçando para alcançar os próximos 4? É isso que importa. Porque senão você cria expectativa e faz errado, e aí no final você se frustra. E aí você não faz nada. É igual os projetos. Às vezes a gente faz projeto na igreja, quantos anos? E tem pessoas que não conseguem cumprir. Passa o ano, chega no final do ano, a pessoa fica frustrada porque ela não conseguiu colocar em prática. Por quê? Porque ela fez sem direção. Porque ela fez ali sem pensar e dizer assim, eu consigo fazer assim. Eu vou fazer fragmentado, mas eu vou fazer todos os dias. E até o final do ano vai ser assim. Então, meu amado, que nós possamos hoje aprender a seguir a direção de Deus. Mesmo que no meio do caminho vá existir empecilhos. Jesus ele tinha uma missão: vir aqui, morrer no nosso lugar. Mas ele foi cuspido, sofreu ingratidão, ouviu coisas que não eram verdade a respeito dele. Mas você não vê Jesus preocupado com isso. Jesus não se preocupava com o que os escribas, com o que os homens estavam falando dele, porque ele sabia o que ele tinha com Deus, qual era a missão dele. E é isso que nós precisamos entender como cristão. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? E quando você entender isso real na sua vida, não vai ter nada que os outros possam falar, ou qualquer empecilho que possa surgir, que vai te paralisar, que vai te impedir. Mas você precisa primeiro entender. Se talvez você está aqui na metade já, nós estamos chegando quase na metade do final do ano. Hoje é dia 12. Daqui a pouco é metade do mês. E se você ainda não entrou ainda
Ali, Samuel, mesmo com medo, ele foi. Porque a Bíblia não fala que Samuel questionou a Deus, Deus passou a fé e o medo foi embora. Samuel fala, mas Saul, Deus dá a direção para ele e a Bíblia fala que ele foi. Não significa que o medo ainda não estava no coração dele, mas significa que ele que lembrou quem era com ele. E que se Deus era com ele, meu amado, podia vir Saul, podia vir exército, podia vir quem for. Ele ia fazer a vontade de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Quem é conosco? Quem você escolhe estar com você? Quem você escolhe estar ali na sua trilha? E se você entender isso, você vai conseguir alcançar, você vai conseguir chegar. E o que eu quero falar agora é uma palavra que esses dias foi colocada no grupo da igreja, né? Que está lá em 1 Coríntios 9:27, que diz assim: mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando eu li esse versículo, eu estava montando a palavra, eu lembrei de um exemplo simples, mas eu quero compartilhar, que eu organizei meu guarda-roupa e eu tinha 2 gavetas. A de baixo, a última gaveta, eu guardava ali minhas roupas de viagem, e a penúltima gaveta eu guardava as minhas calças. E ali, eu, na hora de limpar, decidi que eu ia inverter as duas. E eu uso mais a gaveta de calça e menos a gaveta de viagem. E durante um bom tempo, todas as vezes que eu ia me trocar para pegar uma roupa, ao invés de eu abrir a gaveta de calça, eu abria a gaveta da roupa de viagem. Porque eu ainda estava no automático, vivendo aquilo. Mas para mim, não foi uma opção, assim, já que eu estou errando toda vez, eu comecei a ficar um pouco irritada, não foi uma opção para mim inverter, falar, vou colocar de volta no lugar que era a calça, e a de viagem onde era viagem, e acabou que aí não fui pegando. Não, eu falei, eu vou agora só de rádio, até eu entender que a gaveta de calça agora está num lugar novo, e eu vou, e agora não erro mais. E quando eu fiquei pensando nessa palavra, pensando na trilha, eu pensei muito sobre isso, que muitas vezes nós não temos essa mesma persistência para fazer o que é certo. Porque quando você, pensando nesse simples exemplo, eu lembrei no começo da minha conversão. Quando eu cheguei na igreja, que eu entendi, por exemplo, que falar palavrão era errado, infelizmente para mim não foi uma coisa automática, que eu entendi, parei de falar. Eu me esforçava, mas no dia a dia, às vezes, escapava. E aí, pra mim não era uma opção, eu falava assim, já que eu falei uma agora, dane-se, vou falar toda, agora não quero mais saber. Não consigo falar palavrão. Eu falo tantos anos, eu já nasci assim, já aprendi assim, então eu vou viver assim. Não. Eu fui lutando, eu fui me esforçando, até que o dia que eu não falei mais. Pra mim não vinha mais, não era opção. A minha mente entendeu. Só que na nossa vida não é diferente. O pecado não é diferente. Na mudança de vida, de ser uma pessoa organizada, de ser uma pessoa que vai, por exemplo, ser fiel a Deus no dízimo, na oferta, não é diferente. Pode ser que no meio dessa trilha, numa trilha, quando você começou esse propósito, você tenha escorregado algumas vezes. Mas aí você tem que falar para si mesmo que não é uma opção desistir. Não é uma opção deixar de fazer o propósito. Você falhou hoje, então amanhã você vai acordar e você não vai falhar. Você vai se esforçar para não falhar. Você vai se esforçar para não fazer mais. Mas sabe qual é o problema do ser humano? Muitas vezes nós valorizamos o nosso erro e não valorizamos as nossas conquistas. Como, por exemplo, se você é uma pessoa que decidiu ter uma alimentação saudável, e aí você fala, a partir de hoje eu não bebo mais refrigerante, a partir de hoje eu não vou comer mais fritura. E aí, numa festa, você foi lá, estava na festa, tinha refrigerante, tinha salgadinho, você comeu. Quando você volta para casa, o que você tem que fazer? Voltar à sua rotina. A sua rotina é ter uma vida saudável. Mas sabe qual é o problema? A gente pensa assim,
chega uma manhã. Aí você pensa assim, eu já comi pizza na janta? Então tudo bem se eu tomar uma coquinha de manhã. A avó acha isso um absurdo. Mas é que, por exemplo, como eu estudava de manhã, a gente acostumou a tomar coca de manhã, por exemplo, na escola. Então, pra mim, tipo, seria normal. E aí, vai virando uma bola de neve. E eu ouvi uma frase muito interessante que diz assim, nenhum incêndio começa grande. Quando você vê um incêndio, quando você vê uma floresta, a gente passou isso na fábrica, e aí a gente descobriu que o fogo que tinha se alastrado pela fábrica não começou grande. Começou com uma faísca. Foi uma faísca que fez aquilo virar tudo aquilo. E o incêndio não é diferente. Se você quiser incendiar uma casa, ou um prédio, alguma coisa, normalmente nos filmes a gente vê muito. O povo taca gasolina, aí pega um isqueiro, que é um foguinho desse tamanho, joga e faz, cresce. E na nossa vida não é diferente. O erro, a oração que você não faz hoje, é a sua queda de amanhã. A oração que você, hoje foi tão corrido para orar, amanhã eu oro. Você entende, você vai jogando para você que é normal não orar. E aí quando você vê, você cai. Quando você vê, você já está frio. É igual a louça. Quando você fala assim, hoje estou cansado, já é 11 horas, amanhã eu lavo a louça. Só que quando chega no café, a louça que só era da janta na noite anterior, já tem a da janta e a do café. Então não são mais só 2 pratos, 2 copos, não. Já tem um mini monstro. Aí passa o almoço, porque está ficando atrasado, não dá tempo de lavar a louça. Aí você vai almoçar, lava só uma horinha, tem que lavar a louça, não dá. Quando chegar na outra janta, você não tem mais louça para usar. Você entende que, meu amado, você falhou, você deu uma mancada, é na hora que você conserta. É ali, Não espera virar um gigante, porque senão depois vai dar mais trabalho. Não é muito mais rápido lavar uma loucinha pequena de uma janta, de uma refeição? Agora quando você tem que lavar de 5, nossa, mas existem pessoas que deixam. Eles estão indignados, mas eu sei que existem pessoas que deixam lá louça de 4 refeições. E eu estou dando um exemplo da louça. Nossa vida não é diferente. Você se consertar de um erro é muito mais fácil do que você se consertar de todos, de um monte. Porque aí você vai se acostumando, você vai se embolando, vai se tornando natural para você. Talvez um dia que você entrou, quando você, no começo dessa conversão, não, era inaceitável você ir dormir sem orar. Você não aceitava. Você tinha ali que orar e falar com Deus. Mas aí o tempo foi passando e hoje, se deixar, você passa uma semana sem falar com Deus, sem orar. E eu não estou falando da sua oração aqui na igreja. Eu estou falando do seu íntimo, da sua intimidade, daquilo que você tem com Deus, que é só você e Ele. E a gente precisa lutar para não perder isso, porque o objetivo do diabo é justamente esse, que a gente se perca, que a gente vai se perdendo aos poucos sem perceber. Aquilo que eu falei, a pessoa que não ora hoje e amanhã ela cai, ela não cai do dia para a noite. E se você falar para ela assim, eu tenho certeza que se a gente for lá fora, perguntar para uma pastora assim, quando você entrou na igreja, quando você deixou de orar a primeira vez, você se imaginava fora da igreja? E eu tenho certeza que a resposta é não. Porque talvez a cabeça da pessoa que deixou de orar uma vez não ia levar ela para fora da igreja. Era só uma oração. Ela estava cansada, ela estava corrida, não deu tempo. Ela esqueceu. Deus entende. E nessa de que Deus entende, de que Deus conhece, as pessoas falam muito lá fora que Deus conhece o meu coração. Isso deveria assustar as pessoas. E não ser uma justificativa.
Porque por Deus conhecer o coração dos filhos de Jessé, é só um dele. De todos os filhos dele, só um, aos olhos de Deus, era digno de ser rei. Os outros não eram. Justamente porque Deus conhecia o coração. E talvez você esteja aqui na igreja, você acha que você pode enganar a pastora, você pode enganar os homens, você pode fingir que faz o propósito. Mas, meu amado, não foi ali a unção que estava sendo derramada pela vida de Davi, não vinha de Samuel, vinha de Deus. Ia muito além de Samuel, vinha da direção de Deus. E a sua vida transformada, a sua vida, o seu ano de 2024 sendo um ano feliz, não é só com a pastora, é com Deus. Porque aquilo que ela não pode ver, Deus pode mostrar. Porque aquilo que Samuel era incapaz de ver, Deus ali estava mostrando para ele. Deus estava revelando para ele. Então os filhos de Jessé, por mais que quisessem ser rei, não iriam ser. Porque quem iria abençoar seria Deus. Então que nós venhamos meditar e refletir sobre isso. E eu queria lembrar, quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei da história quando ali os discípulos, Jesus fala para eles que eles tinham que atravessar o mar para o outro lado. E no meio do caminho, o que acontece? Uma tempestade. E aí eles ficam com medo. E é quando acontece aquele episódio ali de Pedro. Só que a ordem de Jesus é que eles tinham que chegar do outro lado. Jesus não falou sobre andar sobre as águas. Jesus não falou que ia ter uma tempestade. Jesus falou, vá até o outro lado. E lá a gente vai se encontrar. E eu quero, nesse momento, pedir que a igreja pudesse refletir cada um. Qual foi a palavra que Deus liberou para a sua vida? Qual a promessa que Deus liberou para você? Que talvez no meio do caminho, por conta de uma tempestade, por conta de um copo, por conta de alguma adversidade que você não está vivendo hoje, sendo que a ordem de Deus foi: vai, faz. E aí no meio do caminho as coisas acontecem. Talvez um tempo. Eu estava pensando sobre a vida de Davi. Aqui Davi, ele era moço quando ele recebeu essa promessa. E a promessa, e ali ele foi ungido. E ele não se tornou rei naquela hora, naquele momento. Davi lutou. Davi fugiu. Davi foi perseguido. Davi matou gigante. Muita coisa aconteceu até que Davi chegasse ao trono. Mas Davi, no meio da adversidade, ele nunca se esqueceu da palavra de Deus. Da palavra que Deus tinha mandado para ele. Da unção que existia sobre a vida dele. E muitas vezes nós somos ungidos no altar, seja pelo nosso ministério, ou seja, por exemplo, a fiel dizimista. E aí o tempo passa, os problemas vêm e a gente se esquece. A gente se esquece do que Deus nos falou, do que Deus nos prometeu. Meu amado, a Bíblia fala que Jesus, ele fala, que nós precisamos ter bom ânimo, porque ele venceu. E talvez quando você pegou esse propósito, você achou que seria tranquilo. E aí no dia a dia, na prática, na hora do vamos ver, não é tão simples assim. Porque você tem que passar por cima do seu cansaço, por cima das suas adversidades. Se você, por exemplo, colocou no seu coração que você iria juntar ali um dos itens, é que a gente precisa se organizar para guardar dinheiro, para poder conquistar algo maior. Só que a gente decidiu fazer esse propósito no final do ano, em dezembro, onde todo mundo gasta horrores. E aí talvez você já pensou assim: esse mês não vai dar para ganhar não. Em janeiro eu começo. Tem muita coisa, tem que comprar roupa, tem ceia, aí presente, aí tem filho. Mas, meu amado, se você não começar
Se você for esperar um momento tranquilo para você ajuntar dinheiro, para você consertar a sua vida, sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque não existe. Não existe momento tranquilo. Não existe a tranquilidade. É na dificuldade. É ali, ó, no problema, na tempestade. É dizer sim para Deus, o seu chamado, mesmo com a sua carne gritando. Aqui aquele versículo que eu li, que fala, né? Mas esmurra o meu corpo, reduz a escravidão. Você entende aqui que é você mostrar para a sua carne, você mostrar para o seu velho eu, de que não existe opção voltar atrás. Você vai lutar, você vai guerrear até que seja a sua realidade, seja a sua verdade. Como eu falei no exemplo do palavrão, eu falava, e aí no começo eu fui me policiando, até que hoje para mim nem passa pela minha cabeça falar palavrão. Quando eu ouço alguém falando, automaticamente a minha mente já repudia aquilo, mas um dia foi a minha realidade. Aquilo eu falava naturalmente, e hoje a minha mente já entendeu que aquilo não faz mais parte de mim. E talvez você precise lutar até a sua carne entender que o pecado, que uma vida longe de Deus, não vai fazer mais parte da sua realidade. Nem que para isso você precise esmurrar a sua carne todos os dias. Nem que para isso você precise colocar ali na marra. E não é uma luta com os outros, é uma luta com você. É uma luta contra você mesmo. Eu queria passar um vídeo, mas acabou que a gente não conseguiu passar. E é um vídeo de um menininho, ele deve ter uns 6 anos. E ele está ali na mesa conversando com os pais. E eu vou até colocar depois no grupo da igreja. E ele fala assim para os pais que ele não entendia por que a mente dele muitas vezes não ajudava ele. Porque, aí ele deu um exemplo, porque como esses dias eu tinha natação, e eu queria ir para a natação. Mas aí minha mente falou assim, se você for para a natação, você vai ter que dar um pulo, você vai ter que mergulhar na piscina. E ele tinha dificuldade com o mergulho, né? Ele gostava de nadar, mas ele tinha dificuldade para mergulhar. E aí ele falou assim, mas eu não entendia por que eu queria ir para a natação, mas a minha mente já ficava, não vai, você não vai conseguir, você não vai pular. E aí ele falou, eu fui. E aí estava lá a aula acontecendo, o professor ensinando, e aí na metade da aula eu decidi que eu ia, mesmo a minha mente falando que eu não ia conseguir. E aí ele fala, pai, você não acredita, eu fui e eu consegui, deu certo. Ele falou, mas eu não entendo por que a minha mente não me ajuda, porque ela tinha que me ajudar, mas ela me atrapalha, ela fica falando que eu não vou conseguir as coisas. E eu fiquei encantada, primeiro porque era um garotinho de 6 anos que estava ali se conhecendo e conhecendo a vida, mas eu fiquei pensando assim, muitas vezes nós somos como esse garotinho. Nós precisamos lutar contra a nossa mente, contra a nossa carne, contra nós mesmos. Porque você vai determinar no seu coração que você vai fazer a trilha, que você vai vencer, que você vai juntar dinheiro, que você vai ser uma pessoa mais organizada, que você vai reconstruir o seu ministério com Deus. E adivinha, meu amado, você acha que a sua mente, que a sua carne vai falar assim, ok, ele quer fazer, então tá tudo certo? Não. Logo quando você acorda, você vai dormir e fala, vou acordar mais cedo, eu vou colocar o celular para despertar, eu vou levantar e vou fazer. Quando o telefone toca, o seu corpo já chora, porque não quer levantar, porque você quer mais 10 minutinhos. Mas você foi dormir empolgado, na fé. E aquilo que a pastora tem falado, a disciplina é isso. É você fazer mesmo sem vontade. É você colocar em prática mesmo sem querer. Você acha que durante todo o percurso de Davi ser ungido até ele ser rei, você acha que em nenhum momento a carne dele gritou? Porque não foi Davi que foi pedir para Samuel para ser ungido a rei. Davi não pediu. E junto com a unção, não veio o trono,
Ele teve que lutar por aquilo que ele não tinha pedido, mas que Deus queria que ele fosse. E às vezes a gente acha que receber uma promessa de Deus é sentar e ficar esperando que aconteça. Você ouve que, desde quando eu entrei na igreja, eu ouço que nós podemos viver o melhor dessa terra, que é a promessa de Deus. E aí as pessoas acham que viver o melhor dessa terra, que viver uma vida boa, é ficar em casa sem trabalhar, é ficar em casa sem fazer nada. E aí Deus vai mandar a comida, vai mandar o carro. Meu amado, você que não levante lá atrás do seu. Porque o que Deus nos dá é capacidade, é saúde, é a vida, para conquistar aquilo que Ele nos promete. Mas a gente precisa querer, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, se até agora, durante esse propósito, você ainda não tinha entendido, ou você ainda não estava conseguindo, que no momento da oração, que você possa se consertar com Deus. Mas não peça para que Deus deixe a trilha mais fácil. Peça para Ele te dar força, para Ele te dar capacidade, para Ele fortalecer os seus pés para que você possa continuar caminhando. E eu acredito que durante esse tempo que Davi tinha só a promessa até ele ser rei, Deus ali foi moldando, foi preparando Davi. Porque ele ainda era um menino, ele ainda não estava pronto. E como eu mesmo já preguei da outra vez, eu não acredito que Deus ele tarda para cumprir a promessa dele. Mas no tempo que ainda essa promessa não se cumpriu, é porque Deus está te preparando, é porque você ainda não está pronto. Então se coloque, à disposição de Deus. Conserte o que você precisa consertar, amadureça o que você precisa amadurecer, para que quando Deus for derramar a promessa dele sobre a sua vida, você esteja pronto. Você não seja um moleque, porque Davi, ele foi ungido menino, mas quando ele foi rei, ele já era um homem. E ele já era um homem ali, segundo o coração de Deus. Ele já tinha mais intimidade com Deus. Ele já tinha ali vencido o gigante, ele já tinha ali lutado. E ainda durante o processo dele como rei, Deus ainda foi tratando coisas nele. E é isso que a gente precisa entender, que talvez você conquiste a promessa de Deus para a sua vida, mas daí não é o fim. Deus me deu a casa que eu queria, agora pronto. Me tornei obreiro, agora pronto. Era isso que eu queria, era a promessa de Deus, sendo realidade, pronto. Não, meu amado. Ainda durante, quando você está vivendo a promessa de Deus, Deus ainda pode e quer ainda te amadurecer, quer ainda tratar o seu coração para coisas novas, para coisas maiores, coisas que nós não podemos imaginar. Davi viveu uma experiência com Deus que ele, quando era menino, nem imaginava, mas ele se permitiu. E é isso que nós precisamos nos colocar à disposição de Deus, nos permitir viver a vontade de Deus, viver a bênção dele, mesmo que aqui você não veja, você não entenda, mas se ele uma coisa eu sei, Deus ele é fiel para cumprir. Se Deus ele estava ungindo Davi a rei, Deus era fiel para cumprir essa promessa, mas cabia a Davi a se colocar naquela disposição de que a promessa se cumprisse. Então, se hoje talvez você olhe para a sua vida e fale assim: olha, há muitos anos, há muito tempo eu recebi uma promessa de Deus e ela ainda não se cumpriu, meu amado, o problema não está em Deus. Não é Deus que ainda não realizou, é você que ainda não está pronto. Então peça para Ele te preparar, peça para Ele te ajudar a se preparar, porque até isso Deus faz, até nos ajudar para que a gente possa viver a promessa dele, Ele faz. Então assim, não tem desculpa, só depende de nós, só depende de você. Amém?